Após as acusações feitas por um técnico de handebol de Pompéu a um aluno de Sete Lagoas, a Polícia Civil abriu um inquérito e o caso segue em investigação. Durante um dos Jogos Estudantis de Minas Gerais realizado na cidade de Pompéu, região central do estado, um caso de racismo repercutiu nas redes sociais. A vítima é um aluno morador de Sete Lagoas, de 16 anos de idade. O garoto, que também participava do torneio, foi agredido verbalmente após questionar o técnico sobre a presença de alguns atletas da equipe. Logo após o técnico de handebol de Pompéu receber o questionamento, ele enviou áudios com palavras preconceituosas, onde teria ofendido o aluno. Você não é homem? Sai da internet e vem aqui, ué. Ou você quer que nós manda o endereço que nós vamos aí também? Você tá achando que você é quem? Retardado, mongol, fica essa motinha, balinha. Isso é quem, meu filho? Já jogou o quê? Já bebeu Gatorade com quem? Você vai passar fome até em casa, vagabundo. Como que foi a sua reação após escutar os áudios? E qual que foi a sua atitude após isso? Então, não só ofensas racistas, né? Como xenofóbicas, gordofóbicas e ameaças mesmo, né? A princípio, eu achei que aquele áudio fosse de algum outro atleta, menor de idade também. Então eu já estava pensando comigo que eu ia chamar os pais desse atleta, conversar com o técnico, a gente tentar resolver da melhor maneira possível, né? Na verdade, a gente quer dar uma resposta na hora, né? A gente fica indignado, a gente fica com raiva. Eu me sentia ofendido por ele, por eles como time. Então, quando eu estive com a mãe desse aluno, ela me disse assim, me desculpe por isso que ele causou. E eu dei um abraço nela, dei um abraço nele, falei assim, olha, ele não tem culpa disso, né? A gente não pode colocar o fardo em cima dele, porque afinal de contas, o errado da história é do lado de lá. Então, a minha expectativa, e eu acho que de todo mundo, né, é que a justiça seja feita para que atos como esse não aconteçam novamente. Casos como este ocorrem com milhares de pessoas, mas na maioria deles o agressor não é denunciado. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em todo o estado 511 processos foram abertos no ano de 2022, um aumento de quase 30% se comparado a 2021, quando foi registrado 400 casos. Segundo a Constituição Federal, racismo é crime inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve e pode ser julgado independentemente do tempo transcorrido desde a ofensa. No momento em que a gente chegou às autoridades, ele já não estava mais no flagrante, e aí você precisa de cumprir todos os trâmites legais para que ele seja preso, né? Mas certamente a gente espera, como agente político, né, como pessoa pública, que o governo ele se manifeste de forma muito incisiva no que diz respeito a essa situação, até porque, ironia do destino, a abertura dos jogos, o tema era racismo. Então você imagina alunos participando de uma solenidade de abertura de uns jogos onde prega a inclusão, prega o respeito e discrimina essa situação de racismo, né? Ou seja, abomina essa situação de racismo e tem a ação de racismo de um professor, de um treinador. Então você imagina essa situação. O governo precisa realmente posicionar e é uma sociedade que clama por soluções, né? Não é só a comunidade de Sete Lagoas, mas como também de Pompéu. Inclusive recebi muitos relatos de preocupação da população de Pompéu, que participando de uma entrevista na Rádio Terra de Pompéu, o apresentador relatou que muitas pessoas pompianos se sentiram acuados em Sete Lagoas em razão do desdobramento dessa situação, né? Eu disse que essa pessoa específica não representa a população de Pompéu aqui e que a gente não vê a população de Pompéu como pessoas racistas, que isso foi um caso isolado e que as pessoas não precisam preocupar diante dessa situação. Sete Lagoas abraça todo mundo, então nós precisamos seguir acolhendo, né, todo mundo, mas que a polícia dê uma solução específica para esse caso. A gente não pode aceitar, né? Racismo é crime e é inadmissível essa situação.
Segundo uma nota publicada pela Coordenação de Jogos Escolares de Minas Gerais, o autor dos atos racistas foi condenado com a suspensão de 2 anos e 6 meses.